Então, ontem nós tivemos lá em Caruaru, a conferência lá começou ontem e termina amanhã. Nós começamos hoje, terminamos na terça. E ontem nós ministramos essa palavra, os 3 chamados de Jesus. Então, eu acho que no Instagram, e eu não lembro na verdade, onde eu li, mas alguém falou dessas 3 frases, que são 3 chamados que Jesus faz a cada um de nós. Eu queria dar o devido crédito, mas eu não lembro quem escreveu isso. Tá? Então, essa palavra, os 3 chamados de Jesus, são 3 frases que Jesus disse aos seus discípulos, às pessoas com as quais ele conviveu. E esses 3 chamados são para nós também. Mas antes, eu havia esquecido, mas eu vi aqui o nosso irmão Walter. De manhã nós falamos novamente sobre o projeto Isaías. Nós já conseguimos vários irmãos que se voluntariaram, mas se você não teve oportunidade de pegar o cadastro, a folhinha de cadastro, você pode pegar agora a ficha. O pastor Márcio e ele vão estar entregando. Você pode levantar sua mão, ou se você pegou domingo passado e não devolveu, você agora pode também, com a ficha preenchida, devolver a um deles 2. Então eles podem passar pelos corredores. Se você quiser ser um dos voluntários para esse projeto, então você sinaliza aí e eles vão aonde vocês estão. Você pode também devolver agora. Muitas pessoas pegaram as fichas e não devolveram. Vamos ler Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11, verso 28. O primeiro chamado de Jesus é: vinde a mim. Coloque aí só a frase do primeiro chamado de Jesus: vinde a mim. Vamos dizer o primeiro chamado de Jesus: vinde a mim. Então, Mateus 11, 28, Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O primeiro chamado é para a gente se aproximar dele. O primeiro chamado que Jesus faz é para que a gente se aproxime do jeito que a gente está. Do jeito que você se encontra, Jesus diz: vinde a mim. E ele até diz que as pessoas estariam cansadas e sobrecarregadas. Quando eu me aproximei de Jesus pela primeira vez, eu estava cansado e sobrecarregado. Alguém estava assim também, quando você se aproximou de Jesus pela primeira vez? Cansados e sobrecarregados, exaustos. Alguns estão sem esperança, desesperados, desesperançados. Alguns estão talvez frustrados, doentes. Não importa a condição, Jesus está convidando aqui para que nos aproximemos dele, e ele não está exigindo, irmãos. O primeiro chamado é interessante, porque no primeiro chamado Jesus não exige mudança. Jesus não diz assim: venham, mas primeiro mudem. Primeiro abandonem o pecado. Primeiro você deixa tal vício para poder vir a mim. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz: venha do jeito que você está. Por quê? Porque se fosse para a gente mudar por nós mesmos, ninguém aqui teria condições de se aproximar de Jesus. Porque eu não consigo mudar. Eu não conseguiria mudar a minha própria vida. Então eu sempre falo do meu testemunho. Jesus me encontrou quando eu ia ainda completar 14 anos. Mês de julho, agora, de 2020, eu estou completando 33 anos de novo nascimento. 33 anos. Alguns aqui não têm nem essa idade. São mais novos que isso. Mas foi em julho de 1987. Sabe como eu estava? Eu estava cansado. Eu estava preso à religião.
porque eu era filho de uma mulher crente. Minha mãe era uma mulher crente, muito fiel ao Senhor, e eu era um filho de crente. Então eu achava que, por ser filho de crente, eu também herdaria a salvação de carona na fé da minha mãe. E eu participava de todas as atividades da igreja, como um bom jovem. Mas eu tinha uma vida dupla. Claro que minha mãe jamais imaginava isso. Então eu fazia coisas escondidas da minha mãe, até porque eu era um adolescente. Mas no domingo, eu estava lá na escola dominical, eu estava no culto à noite. Então foi nesse contexto de uma pessoa religiosa, mas sem esperança, sem vontade de viver, foi assim que Jesus me encontrou. Mas Ele não exigiu nada de mim. Jesus não disse assim: Marcos, mude. Primeiro você muda, para depois você vir a mim. Não. Porque se Jesus exigisse, ninguém se aproximaria dele. Infelizmente, algumas pessoas, alguns pastores inclusive, eles fazem isso com as pessoas. Não, primeiro você muda, para depois você fazer parte aqui do nosso grupo, da nossa igreja. Queridos, isso não funciona, porque religião não muda ninguém. Ninguém muda por esforço próprio. É como você querer manter uma bola. Eu sempre vi essa ilustração, mas você querer mudar a você mesmo é como você pegar uma bola e ficar segurando ela embaixo d'água. Enquanto você está ali segurando, a bola fica. Mas no momento que você se distrair, que você se descuidar, o que é que a bola faz? A bola vai para a superfície. Assim é o pecador. O pecador não consegue mudar a si mesmo. Nós não conseguimos isso sozinho. Então o convite de Jesus é: venha como você está. Vocês lembram quando Jesus chamou Saulo? Quem era Saulo? Perseguidor. Quem era Saulo? Um homem religioso, um fariseu. Saulo era um homem que tinha aprendido aos pés do rabino. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso no segundo chamado. Paulo era um talmidim, aprendeu aos pés de Gamaliel, mas por ele ser tão zeloso, quando surgiu Jesus e os seus discípulos e a igreja começou a crescer, Paulo tentou impedir isso, com zelo, mas zelo sem entendimento, e ele começou a perseguir os cristãos. Mas Jesus Cristo encontrou Saulo de Tarso na estrada de Damasco, ao meio-dia de um determinado dia, que ele estava indo para Damasco, e o Senhor Jesus encontrou aquele homem, e o Senhor Jesus disse assim: Saulo, Saulo, chamou ele pelo nome e disse: por que me persegues? E naquele diálogo com Saulo, Jesus não diz assim: Saulo, mude, para depois a gente ter uma conversa. Deixe de ser isso, deixe de ser aquilo, para depois você me seguir. Não. Jesus disse: levanta-te, vai até Damasco, vai até a rua direita, e lá um homem chamado Ananias vai te encontrar. Jesus até dá as instruções. Então, olha para mim, o primeiro chamado de Jesus, vinde a mim, é um chamado para o novo nascimento. Eu quero falar para pessoas aqui que talvez ainda não tiveram esse primeiro encontro com Jesus. O primeiro chamado é para o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento. Quando nós nos aproximamos do Senhor, ninguém se aproxima de Jesus e continua do mesmo jeito, é impossível. Jesus é aquela pessoa que quando você se aproxima dele, sua vida vai ser mudada. Agora, se você se aproximar da religião, se você se aproximar da igreja, pode ser que a sua vida, pode ser não, né? Sua vida vai continuar a mesma. Agora, de Jesus, não.
Se verdadeiramente alguém diz, eu me encontrei com Jesus, essa pessoa está dizendo, minha vida foi transformada. Alguém aqui pode dizer que já respondeu ao primeiro chamado de Jesus, vinde a mim? Quem aqui já respondeu a esse chamado e nasceu de novo? Eu e você, que temos a certeza da nossa salvação. Olha o que Paulo diz desse processo, de novo nascimento, do poder regenerador do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela cai no nosso coração como uma semente cai na terra, e a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ela frutifica, e então você é como se desse assim, um estalo, um clique. A minha conversão, escamas caíram dos meus olhos, porque eu estava perdido dentro da casa de Deus. Eu era uma dracma perdida, eu era uma moeda perdida na casa de Deus. Por quê? Porque eu estava lá todo culto, eu estava lá todo acampamento. Carnaval, eu não sei na verdade o que é carnaval. Eu só sei carnaval por causa da televisão. Mas todo carnaval, desde criança, eu e minha mãe, ela pegava minha irmã, e aí ela tinha uma Kombi, e ela então juntava mais algumas pessoas, convidava mais alguns carros, e nós íamos para Campina Grande, para um acampamento chamado Maranata, no meio da Caatinga, água salobra, a gente tomava banho, se ensaboava, não ensaboava, muito bicho, muito besouro. Pastora Cléo sabe disso, porque ela estava comigo lá nesses acampamentos. Eu era criança, minha mãe já me levava. Então, eu cresci assim, em acampamentos, em eventos, em conferências como essa, cultos, domingo após domingo, mas eu era a dracma perdida. Estava perdido dentro da casa de Deus. Ontem eu estava lendo, Jesus comparando a mulher que perdeu a moeda dentro de casa, e a mulher varre, a mulher vasculha, olha por baixo da cama. Você que já perdeu um objeto dentro de casa, você faz o quê? Você olha por baixo dos móveis, você levanta, Você levanta tapete, você coloca a vassoura lá por baixo. Eu já entrei debaixo da cama para procurar alguma coisa. Alguém já fez isso? Até quando você encontra, poxa, finalmente encontrei. E eu quero te dizer, vinde a mim, é um convite de Jesus, talvez para você que vem em culto, que vai até numa célula, participa de conferências, participa de eventos, mas talvez você ainda não respondeu ao vinde a mim. E Jesus está nos convidando nessa tarde, nessa noite, para dizer sim ao chamado dele. Olha o que Paulo diz em Tito capítulo 3, Paulo descrevendo esse processo do novo nascimento. Tito 3, de 4 a 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, gente. O que nos salvou foi a bondade de Deus em ação. Benignidade é Deus sendo bondoso e vindo ao nosso encontro. A benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Ninguém é bom, ninguém é justo, ninguém paga o preço da salvação. Você pode pagar promessa, você pode esfolar joelho, você pode fazer o que for, mas você não vai comprar a salvação, porque a salvação não é por atos de justiça nossos, praticados por nós. Ele diz, mas segundo sua misericórdia, Ele nos Ele nos salvou pelo lavar regenerador, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos aqui a palavra regeneração. Significa de novo, generar significa gerar de novo, ou seja, nascimento de novo, novo nascimento.
E quem faz esse processo? O Espírito Santo de Deus. Para eu nascer de novo, o Espírito Santo trabalhou em meu coração. Alguém esteve orando por mim. Eu sei de pelo menos 2 pessoas que naquela época que eu nasci de novo, estavam orando por mim. Minha mãe, que já vinha orando desde que eu nasci, e a esposa do meu pastor. Eu tenho certeza que a obra do Espírito Santo na minha vida foi fruto da oração dessas 2 mulheres. Talvez possa ter outras pessoas que tenham orado por mim naquela época, mas que eu tenho certeza essas 2. Você que nasceu de novo, alguém estava orando por você. Alguém estava gerando isso em oração, regando a tua vida em oração. Você nem se dava conta ainda, mas o Espírito Santo já estava te atraindo para Ele. Você estava lá no mundo, perdido, e o Espírito Santo já estava trabalhando. A gente ouviu o testemunho do pastor Teófilo Hayashi. Ele é filho, da pastora Sara. Ele foi criado na igreja, mas ele passou um tempo desviado, ele se afastou de Jesus, e ele foi morar nos Estados Unidos. Nessa época ele estava desviado. E ele diz: minha mãe sempre orando por mim, sempre orando por mim. Olha o poder da oração, meus irmãos. Olha o poder de uma mãe que ora. Sabe onde ele estava? Numa boate. Ele estava numa boate, num baile lá, numa festa, bebendo. E de repente, no meio da festa, ele deu um estalo nele, veio uma coisa e disse: eu não vou ficar mais aqui. Não, e as pessoas talvez: não, Theo, fica, não posso mais ficar aqui. E ele disse que saiu daquele lugar, e ele nunca mais voltou à vida antiga que ele tinha. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, dentro de uma boate, porque Jesus não é religioso como nós somos. Ele pode encontrar uma pessoa até numa casa de prostituição. Jesus pode encontrar uma pessoa no meio do galo da madrugada. Jesus pode encontrar uma pessoa lá na boate, bêbado. Jesus pode tocar. Agora é claro, a pessoa sai de lá para não voltar mais. Ele vai lá, encontra a pessoa, e o Theo Hayashi então diz que se reconciliou com o Senhor. Já pensou, irmãos? No teu novo nascimento, pensa agora comigo. Vamos voltar lá atrás. Feche seus olhos agora. Vamos voltar no dia que a gente nasceu de novo. Não é regressão, não tenha medo, não vou lhe hipnotizar, não. É só em pensamento. Pensa comigo o dia que você nasceu de novo. Lembra aí desse dia, o dia que Jesus te encontrou. Igual aquela música: oh happy day, oh dia feliz, oh dia feliz, o dia que Jesus me salvou, o dia que Jesus me perdoou. Agora pensa mais atrás, aí você não vai conseguir. Pensa mais atrás, alguém estava orando por você. Você consegue lembrar talvez de alguns flashes, de alguns sinais, de mesmo você no mundo, talvez nessa época de carnaval, estava lá você, no meio da folia, e Jesus estava já trabalhando e te atraindo. Agora olha para mim, Gênesis capítulo 1, verso 2, descreve isso. Diz: a terra porém estava sem forma e vazia. Marcos estava sem forma e vazio. Havia trevas no interior de Marcos, de você. E o Espírito de Deus pairava sobre o caos. A palavra pairava, queridos, é como uma galinha está chocando ovos. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Havia caos. A terra tinha sido criada perfeita. Nós fomos criados perfeitos em Adão e Eva, Nós já nascemos em pecado, mas neles nós fomos criados perfeitos. O homem foi criado perfeito.
Entre Gênesis capítulo 1 e entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, aconteceu uma tragédia. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo perfeito, tudo em ordem, cosmos, harmonia. Mas Gênesis 1:2 diz: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. E aí o Espírito de Deus começa a agir. Assim fomos nós. O homem foi criado perfeito, mas o pecado entrou, foi uma tragédia, foi uma catástrofe, e o homem se afastou de Deus. Mas desde o dia da queda, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração do homem, até que Jesus veio. E através de Jesus, nós fomos resgatados, restaurados. Isso é que é novo nascimento. Fomos renovados na condição que fomos criados. Hoje, sabe o que é que aconteceu? O Éden não existe mais, literalmente. Mas sabe onde está o Éden? O meu coração é o Éden, onde o Espírito Santo habita e Deus fala comigo. Agora foi restaurado a comunhão com Deus. Amém? Então esse primeiro convite é para o novo nascimento. Então no término dessa palavra, eu vou convidar pessoas com esse mesmo convite de Jesus. Mas eu não vou dizer vinde a mim, porque eu não posso salvar ninguém. Mas eu vou dizer vá até Ele. E nós vamos orar por pessoas aqui que talvez estão como a dracma perdida, e você precisa entregar-se a Jesus. O segundo chamado de Jesus agora, vamos avançar. Vinde após mim. Vamos dizer o segundo chamado? Vinde após mim. Vamos lá? Vinde após mim. O que é uma coisa após? Depois, em seguida. Jesus vai na frente e agora nós vamos atrás dele. O primeiro chamado é vinde a mim. Venham a mim, venham diretamente a mim. O segundo chamado é um passo a mais. Depois que nascemos de novo, então nós somos chamados pelo Mestre para sermos discípulos dele. Então, vamos ler aqui alguns versículos, 3 versículos que eu escolhi sobre o vinde após mim. Mateus capítulo 4, 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19 é Jesus chamando Pedro e André, passando ali pelas margens do mar da Galileia, diz aqueles 2 homens: vinde após mim. Pedro e André eram judeus. Eles sabiam essa frase, eles conheciam essa frase, porque essa frase era a que todo garoto judeu gostaria de ouvir aos 14 anos. Aos 14 anos, você vai entender isso, só estou adiantando um pouco. Mas todo garoto judeu sonhava que um mestre, que um rabi, que o rabino, rabi e rabino é a mesma coisa. Todo garoto sonhava que um dia ouviria o mestre dizendo: vinde após mim. Pedro e André provavelmente não tiveram essa oportunidade, porque eles se tornaram pescadores. Então já indica que eles só foram até um certo ponto. Mas Jesus, naquele dia, passando ali, disse: vinde após mim. E eles, a frase que nós queríamos ouvir. A gente não ouviu aos 14 anos o rabi falando, mas agora este está nos chamando. Por isso que eles deixaram imediatamente as redes. Por quê? Porque era o sonho de todo garoto judeu seguir um rabi.
E agora, finalmente, Pedro, André e depois João e Tiago ouviram o Rabi dizendo: vinde após mim. Vamos lá, próximo, Mateus 10:38. Agora Jesus já está falando para os discípulos. E quem não toma a sua cruz? Opa, está diferente do que estão pregando por aí. Porque estão dizendo que não tem mais cruz. O evangelho que está sendo pregado agora é o evangelho sem cruz. Sabe qual é o evangelho que está sendo pregado? Vinde a mim, ok, mas continue do jeito que está. Você não precisa mudar nada, você não tem que renunciar a nada, você não tem que abandonar nada. E eu quero dizer, esse evangelho é falso. Evangelho que é verdadeiro, é esse aqui: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Diga: ainda existe uma cruz. Diga: ainda existe uma cruz. Ah, meus irmãos, cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo onde as pessoas vêm do jeito que estão, ok. Foi a primeira coisa que eu falei aqui: venha do jeito que está. Mas essas pessoas continuam, não mudam em nada, não renunciam a nada, não abrem mão de nada, continua nos mesmos pecados, nas mesmas práticas. Isso não é cristianismo. E eu estou aqui lançando esse alerta. Falei isso em Caruaru. Hoje no mundo e no Brasil já chegou uma coisa chamada hipergraça. Se você nunca ouviu falar da hipergraça, então eu vou te falar o que é a hipergraça. Hipergraça é uma mensagem que está sendo pregada nas igrejas do Brasil e do mundo, que dizem o seguinte: venha e continue do jeito que está. Seus pecados já foram todos perdoados. Você pode pecar o que quiser, seus pecados já foram perdoados. Até os futuros pecados já foram perdoados. Você não precisa jejuar, você não precisa orar, você não precisa ler a Bíblia, porque nós estamos na graça. Isso é uma mensagem antiga, isso é um ardil antigo. Já na época de Paulo, Paulo dizia isso: estão usando a graça de Deus de forma errada, libertina. Qualquer pessoa hoje é convertido, não é crente. Quando você vai olhar, a vida não mudou nada. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Não existe isso. E muitos pastores prestarão contas diante de Deus, porque eles querem igrejas lotadas, eles querem que as pessoas deem seus dízimos e ofertas, e para não perder as pessoas, eles concordam com tudo, eles passam a mão por cima, eles fazem vista grossa e dizem: contanto que vocês estejam aqui, lotando os meus cultos e trazendo seus dízimos e ofertas, pode continuar do jeito que está, que eu não estou nem aí. E eles prestarão contas diante de Deus. Porque evangelho não é isso. Venha do jeito que está, mas aqui o segundo chamado é: siga os meus passos, tome sua cruz diariamente. Eu ouvi alguém dizendo na internet que não tem mais cruz a ser carregada. E aí eu te pergunto, então, o que é que Jesus estava dizendo aqui? Próximo é Mateus 16:24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Negue o seu eu, negue o seu ego, que é aí a nossa maior luta. Não é Satanás, não é o diabo, não são os demônios, é o nosso ego. A minha luta é contra o meu ego, é contra o meu eu, é contra a minha vontade. Você está comigo nessa luta também? Quem está lutando aqui diariamente? Eu sei da luta que eu enfrento contra o meu ego. Então eu tenho uma cruz para carregar. Minha cruz não é minha sogra. Ela é uma mulher abençoada, ela está ali. Pastor, ore por mim. É pelo quê? Não, eu estou carregando uma cruz muito pesada. Qual é a cruz? Minha sogra, pastor. Minha mulher é uma cruz na minha vida. Não, nenhuma pessoa é nossa cruz. Sabe qual é a nossa cruz? A renúncia
das nossas próprias vontades. Eu quero ir nessa direção e Jesus me chama nessa. Então eu tomo a minha cruz, eu nego a mim mesmo, e muitas vezes custa, dói. Claro, ser crucificado sempre vai doer. E eu nego a mim mesmo e sigo Jesus. Então ele diz isso aqui: negue-se a si mesmo. Então é um chamado um pouco mais além. E muitos cristãos não querem avançar nesse segundo chamado para ser um discípulo. Vamos ver aqui agora então o processo, né? Até já adiantei um pouquinho o processo de uma criança judia se tornar um talmidim. Aos 6 anos, pode colocar aí os estágios. Talmidim, sim, vamos explicar. Talmide é a palavra para discípulo. Não, volta só um. Um discípulo, um aprendiz, um aluno, um estudante. Então a palavra talmidim é no plural, discípulos. Coloque agora os 3 estágios para uma criança judia se tornar um discípulo, um talmidim. Primeiro estágio era de 6 a 10 anos. Então era Bet Sefer, o nome desse primeiro estágio. Bet significa casa, Sefer, livro. Então era a casa do livro. 6, 7, 8, 9, 10. Até os 10 anos eram 4 a 5 anos de estudo da Torá. O que era a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, vamos lá? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esses 5 livros eram estudados na Bet Sefer, no primeiro estágio de uma criança com 6 anos de idade. Quando terminava aos 10 anos, ela já tinha a Torá decorada. Uma criança judia já aos 10 anos tinha a lei decorada. Aí ela entrava para o segundo estágio, mas só entrava para o segundo estágio os que se destacavam. Então os melhores alunos passavam para o segundo estágio, que é Bet Talmud, casa de aprender. É daí que vem a palavra talmide, que é aprendiz, aluno. Então, dos 10 aos 14, então o pré-adolescente, agora já era um rapazinho, era nessa época que acontecia o Bat Mitzvah, Bar Mitzvah, que era a cerimônia que o menino de 12 anos se tornava, né, um rapaz com responsabilidades. Era nessa época aí, no Bet Talmud. Então apenas alguns passavam para o segundo estágio, e poucos passavam para o terceiro estágio, que era o Bet Midrash. Só os melhores dos melhores, ia sendo uma seleção. Mas o sonho de todo garoto era chegar no Bet Midrash. O sonho de todo menino era se tornar um talmidim. Então, no final dos 14 anos, quando ele já estava no final ali do Bet Midrash, então o Rabi passava o olho assim nos alunos. Vamos dizer que vocês aqui, eu sou o Rabi e vocês aqui são meus alunos. E o Rabi olhava e dizia: vinde após mim. E ele olhava para um aluno que ele queria que fosse agora o seu discípulo, o seu sucessor. Ele dizia: venha e me siga, porque agora eu vou te treinar para você também se tornar um rabi. Então por isso que quando Jesus passou pelo mar da Galileia, olhou para Pedro e João, Tiago e André, e quando Jesus disse: vinde após mim, era a frase que eles queriam ouvir quando tinham 14 anos de idade, e não ouviram. Mas Jesus agora está dando a eles a oportunidade de não ser apenas um discípulo de um rabino qualquer, mas ser discípulo do maior dos maiores dos mestres. Amém? Jesus está chamando você e eu: vinde após mim. Sabe qual era a maior glória de um talmidim? Eles diziam: a maior glória, a maior honra que eu tenho como talmidim
é eu andar atrás do meu mestre. Eu vou fazer aqui um teatro aqui com o pastor Márcio. Ele é bom de teatro. Ele vai fazer o papel de Jesus. Vou dar a ele essa honra. Vamos subir. Vem cá, pastor. Você é o Rabi, certo? E você vai andar, pode andar até lá na frente, e eu vou andar atrás dele. E ele está de sandálias, as estradas são empoeiradas. Vamos de novo passear. As estradas são empoeiradas, ele está de alpercatas, e ele, enquanto pisa, poeira está vindo. Eu estou tão perto dele que a poeira das sandálias dos pés dele me cobrem. E um Talmidim dizia: a maior glória, a maior honra que eu tenho é ficar coberto com o pó das sandálias do meu mestre, porque estava perto. Então, querido, frequentar uma igreja, frequentar uma célula é muito bom, a gente tem que congregar, mas isso não significa que alguém está andando muito perto de Jesus, ao ponto de ser coberto com o pó da sandália dele. Agora, vinde após mim, tá certo? Você vai descer, pastor, vai chegar ali, e você vai olhar para trás e vai dizer: vinde após mim, aí eu vou te seguir. E agora eu estou, depois. Quem está indo na frente é Jesus. Eu estou indo depois de Jesus. O que é que está acontecendo hoje? Vamos inverter. Venha para cá. Olha o que é que o cristianismo moderno fez. Fique aqui. Você vai dizer o primeiro chamado, tá? Vinde a mim. Então eu estou longe de Jesus, bem distante dele, na minha vida, sobrecarregado, cansado. Ele vai fazer o primeiro chamado. Oh Jesus, obrigado por me chamar. Eu estava cansado, eu estava sobrecarregado, rapaz. Oh rapaz, tire as cargas dos meus ombros. E ele vai tirar, porque ele disse: venha, vai, tira as bagagens. Oh Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Você vai ficar, tá? Você vai ficar parado. E aí agora, sabe o que é que o cristianismo moderno fez? Isso aqui: eu quero te seguir, Jesus. Eu quero te seguir. Ele vai dizer: hã? Você quer me seguir? Mas você está indo na frente. É vinde após mim. Ei, está errado. É você atrás de mim, eu na frente de você. Sabe quando é que a gente faz isso? Eu quero te seguir, Jesus. Ou eu quero. Olha, eu quero. Mas não toque nas minhas emoções. Eu quero, Jesus. Eu quero te seguir. Mas você não tem acesso à minha sexualidade. Jesus, olha, eu quero te seguir. Por favor, eu quero, Jesus. Mas naquele relacionamento você não pode tocar. Naquela área você não pode acessar. Naquela questão você não pode tocar. Ok, eu quero te seguir. Você vai dizer: nunca. Vamos aplaudir aqui o nosso ator. Nunca. Porque a ordem não pode ser invertida. Eu é que sou discípulo, ele é que é o mestre, e o mestre tem que ir na frente. Vinde após mim. Estão entendendo, irmãos? O que foi que o cristianismo fez? O que é que a nossa prática como cristãos, como igreja, está fazendo com Jesus? Deixando Ele e dizendo: eu sou o Senhor da minha vida, eu mando em mim. Não me peça para fazer determinadas coisas, não me peça para abandonar determinados pecados e relacionamentos. Não, você não pode tocar no meu casamento, você não pode tocar nas minhas finanças. Isso daí não, mas eu quero te seguir. E é impossível. Alguém entendeu aqui? Com o teatrinho? Espero que a gente não esteja fazendo isso com Jesus.
Agora, para nós terminarmos esse segundo chamado e finalizarmos com o terceiro, eu quero ler Lucas. Antes, coloque a frase aí. Pode colocar a frase. Quero que você leia comigo. Vamos ler essa frase? A salvação é de graça, mas ser um discípulo de Cristo exigirá tudo de mim, tudo de nós. A salvação é de graça, mas ser discípulo exige toda a nossa vida. Calcule o preço. Não fique por aí dizendo que é um discípulo de Cristo quando você não quer pagar o preço para ser um discípulo. Isso é insensatez, isso é tolice. Vão rir da sua cara. Jesus disse isso aqui. A gente vai ler o texto. Tem gente que, não, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, porque agora todo mundo diz isso, é moda. Eu sou gospel. Gospe, né? Daqui a pouco é cospe. O que é que você é? Não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou frequentador de igreja. E as pessoas, meu Deus, o quê? Olha o que Jesus diz aqui: grandes multidões o acompanhavam. Pode passar aí o texto. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém, preste atenção como Jesus constrói essa frase. Se alguém, não é quando alguém, é se. Aqui está dizendo o seguinte: a decisão vai caber à pessoa. Se alguém quiser, se alguém vier a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é isso aqui? Prioridade. Não é para você odiar pai, mãe. Tem gente que pega esse versículo aqui literalmente, né? Muitas seitas se aproveitaram desse versículo, sabia? Tem seitas que tiraram as pessoas da sua família, porque era esse versículo aqui. Não, você tem que aborrecer seu pai, sua mãe. Não, Jesus está dizendo, é prioridade. Eu tenho que ser prioridade antes dos seus relacionamentos familiares. É só isso. Não é desonra a pai e mãe. Não é você negligenciar sua mulher e seus filhos. Não. É prioridade. Mas aí ele continua, verso 27. Qualquer que não tomar a sua cruz, olha aí de novo, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora Jesus está dizendo, calcula. Ei, calcule. Você quer ser meu discípulo? Você não é obrigado a ser, se alguém quiser. Você não é obrigado. Mas Jesus está dizendo, pois qual de vós, pretendendo construir uma casa, ele colocou torre, mas podemos usar aqui a analogia de uma casa. Alguém que vai construir uma casa, o que é que essa pessoa faz primeiro, antes de construir? Eu já construí casa. Você senta com o arquiteto, você senta com o engenheiro, você faz um projeto, você faz uma lista de material, você calcula a mão de obra, você calcula quanto vai gastar de material, e já dou uma dica para você que vai construir: acrescente mais 30 ou 40% de tudo que você calculou, que você vai gastar a mais, pode ter certeza. É ou não é? Quem já construiu aqui alguma casa, algum apartamento, não sempre gasta mais? Jesus está dizendo, alguém senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder, porque quem não calcula o preço de ser discípulo, quem não calcula o preço de seguir Jesus, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, começou a construir, não pode acabar, e todos os que virem zombarão. Quantas pessoas são objeto de zombaria?
Ah, não disse que era crente? Cadê? Não era tão santo, tão compromissado? Você já ouviu esse tipo de zombaria por aí? Porque foi alguém que não calculou o preço de ser um discípulo. Vai custar toda a minha vida. É melhor que você nem diga que é um discípulo. Enquanto você não fizer esse cálculo, fica calado. Fica só calculando entre você e Deus. Mas por favor, a partir do momento que você diz: eu sou um cristão, eu sou um discípulo, eu sou de Jesus, por favor, calcule o preço e coloque já mais um extra, porque senão você vai ser uma vergonha para o Evangelho. E Jesus diz: e qual é o rei? É o mesmo contexto aqui, que indo combater outro rei, verso 31. Sim, olha a frase aí do verso 30, né? Eu pulei o verso 30. O que é que as pessoas vão dizer? Este homem começou a construir e não pôde acabar. Não fez os cálculos corretos. Aí sim, Jesus faz agora a segunda comparação. É igual a um rei que indo combater com outro rei. O que é que esse rei faz? Senta primeiro, calcula se com 10 mil homens vai conseguir enfrentar o exército inimigo. Porque o exército inimigo vem com 20 mil. Como é que o exército inimigo vem com 20 mil e eu vou com 10 mil? Qual é a lógica da batalha? Eu estou indo com 10 mil soldados e um exército está vindo com 20 mil contra mim. Eu vou perder. Deixa eu te dizer, nós estamos em guerra espiritual. No momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você trocou de lado. Você estava do lado do capeta, meu amigo, minha amiga. Você era amigo dele, amiga dele, quer você reconheça isso ou não. Estávamos no império das trevas. Mudamos de lado. Se mudamos de lado, uma guerra foi estabelecida. Uma guerra foi decretada e declarada. Quer você queira, quer você não queira. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mudou de lado, pois você agora tem que calcular. Porque o diabo não vai pegar pesado. Aliás, o diabo vai pegar pesado. Eu ia dizer, não vai pegar leve, né? Satanás vai pegar pesado com você. Ele vai vir com 20 mil. E você vai com o quê? Então Jesus está dizendo, calcula. Verso 32, caso contrário, estando o outro ainda longe, vai enviar uma embaixada, ou seja, vai enviar emissários com a bandeirinha branca, paz, paz, e muitos voltarão para o lado do inimigo, porque não calcularam. Jesus termina dizendo, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui são palavras do Senhor, não são minhas. Vou colocar a letra de uma música aqui. A letra da música do Adhemar de Campos. Adhemar de Campos, para quem não conhece, foi um dos pioneiros de adoração no Brasil, junto com Asaf, junto com o Benedito Carlos, Alda Célia, no movimento de comunidades na década de 80. Muita gente não conhece, né? Acha que o mundo hoje só está girando em torno dos conhecidos, dos que estão hoje na mídia, mas Adhemar, pelo menos para mim, foi uma grande influência. Asaf primeiro, mas Adhemar também, fui muito influenciado. E tem uma música dele que é essa, Quem Não Quiser. A letra é de Adhemar, ele diz assim, quem não quiser, como se Jesus estivesse falando para a pessoa, quem não quiser, não precisa me seguir, mas se seguir, tem que ser até o fim. É pensar em viver para fazer o meu querer até morrer. Pode continuar. Olha o que Jesus está dizendo, sem iludir aos que querem me seguir. Jesus não ilude ninguém. Jesus não está enganando ninguém, nem barganhando, nem implorando. Jesus não está como nós, querendo seguidores no Instagram e alguns até comprando seguidores a R$10. Tem gente que conhece isso aqui, né?
Jesus não está assim não, querido. Jesus não está implorando por seguidores. Jesus quer discípulos. Não ilude ninguém. Ele quer você do lado dele, quer, mas ele estabelece condições. E ele não vai diminuir o padrão dele. Ele não vai diminuir, porque ele é Senhor. Sem iludir aos que querem me seguir, tenho a dizer que a coisa é para valer. É pensar em viver para cumprir o propósito do Pai. E eu terminei aqui na canção, a canção continua, mas a música diz assim ainda: este é o caminho, não há outro, para pensar, para andar sem pensar em recuar, percorrer e nunca esmorecer. Queridos, 2 chamados até agora: vinde a mim do jeito que está, mas o segundo chamado é: vinde após mim, ou seja, você vai ser transformado, você vai ser mudado. E eu termino com o 3º chamado de Jesus: ide. Que na verdade é um chamado, mas é um envio. Vamos ler aqui os versículos que fala desse ide. Mateus 28, 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora Marcos 16, 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então esses 2 versículos aqui, Jesus deixa claro o que é que nós vamos fazer depois de seguir Jesus. Primeiro, depois de nos aproximarmos, e agora seguindo Jesus de perto, seguindo as pegadas, as pisadas do nosso Mestre, Ele indo na nossa frente e nos moldando como discípulos, moldando o nosso caráter, nosso temperamento, nossas atitudes, nossos valores. Depois de ser moldado, Ele diz: vão e façam discípulos e preguem o Evangelho. Queridos, nós não fomos chamados para ficar reunidos aqui o tempo todo, domingo após domingo, terça após terça. Isso aqui é um quartel-general. O que é que se faz num quartel-general? Se aprende táticas de guerra, estratégias de guerra. Em um quartel-general você é treinado, você faz exercícios. Mas o que é que um soldado num quartel-general está esperando? A qualquer momento a guerra. E quando a guerra vier, eles ficarão fechados no quartel? Não, porque eles foram chamados para ir à frente de batalha. Nós não somos chamados para essas 4 paredes. Jesus está nos chamando para irmos. E você tem que ir enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, você está indo. Você vai nas escolas, nas universidades, no seu local de trabalho, com os seus vizinhos, você está indo. Alguns irão além mar. Alguns irão para outro país, para outras nações. Mas a grande maioria aqui de nós iremos enquanto estamos no nosso dia a dia. É aquela pessoa que vai na tua casa, é aquela pessoa que você atende, é aquela pessoa que você liga, que você conversa, que você manda uma mensagem, é aquela pessoa que você faz uma visita. Sabe, enquanto vocês estão aqui, vocês são sal e são luz. Agora, qual é o nosso campo? Jesus disse: as nações, o mundo. Sabe por quê? Porque alguns aqui dizem assim: não, minha família já está salva, eu já estou feliz. Era só eu, agora já tem eu, meu marido, meus filhos, ótimo. Jesus está dizendo: além da tua família, tem a tua vizinhança. Além da tua vizinhança, tem o teu bairro. Além do teu bairro, tem a tua cidade. Além da tua cidade, tem o teu estado. Além do teu estado, tem uma nação que você nasceu. E além de uma nação, você tem outras nações. Só descansaremos, irmãos. A nossa tarefa só vai ter terminado quando a última pessoa
ouvi de Jesus. A versão em espanhol de Atos 1:8. Na nossa versão diz: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Sabe o que aqui diz em espanhol? Até o último da terra. Até o último da terra. Enquanto houver uma pessoa ainda sem ouvir o Evangelho, eu e você estamos compromissados. Em Lucas 10:3, qual é o contexto? Eis que vos envio, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus não está enganando ninguém. O nosso campo é o mundo, e o mundo é um terreno minado. Sabe o que é um terreno minado, cheio de bombas? Nós estamos sendo observados. As pessoas estão te observando. As pessoas estão me observando. Que postura eu tenho? Eu prego e eu vivo o que eu estou pregando? As pessoas estão me observando. Vocês estão me observando. Imagine quem não é crente. No meu ambiente de trabalho, por onde eu passo, eis que vos envio para o meio de lobos. São pessoas que estarão a qualquer momento para nos devorar. E nós temos que estar conscientes que a nossa missão é isso. Que a vida cristã não é um campo de lazer, não é um parque de diversões, mas é um terreno de batalha. Essa semana eu estava dizendo, começou uma conversa lá no meu trabalho, na minha sala, e um dos meus colegas falando sobre signos do horóscopo. E ele começou a analisar a vida de todo mundo. E eu orando: Senhor, não deixe chegar em mim não, meu Deus. Tem misericórdia. Aí quando ele analisou a vida de todo mundo, ele se virou: qual é o teu signo? Eu digo: não acredito nisso não. Não, mas me diga qual é o seu signo, eu vou mostrar a você que é de verdade, que isso funciona. Eu digo: não, deixa isso para lá, rapaz. Se você agora é coach de horóscopo, eu disse a ele, coach horoscopiano. Aí ele: kkk, você é escorpião. Ô Satanás. Satanás também adivinha as coisas. Ah, peraí, quando foi que eu te dei parabéns ano passado? Foi no início de novembro. Início de novembro é escorpião. Aí foi lá, começou a ler. Eu digo: rapaz, eu não acredito nisso. Eu não sigo isso, eu não acredito nisso. Não, mas eu vou mostrar a você que isso vale, que isso é tiro e queda. Aí começou a dizer umas frases: tá vendo que você é assim? Escorpião é isso, você é isso. Eu digo: meu Deus, tem misericórdia de mim, para eu não perder aqui a compostura e falar uma besteira aqui. Mas imagina, num terreno minado, eu dizer: eu sou escorpião. Nasci em 3 de novembro. Leia aí para eu ver o que é que diz. Sabe por quê? Porque as pessoas estão de olho. Elas querem ver a minha reação. Você está entendendo? E aí eu mudei de assunto. Eu já entrei em outro assunto, no coronavírus. Deixa escorpião para lá. E assim, é um terreno minado. Tem conversas que eu sei que eu não posso entrar. Sabe o que eu faço? Eu me levanto e saio da sala, vou ali no banheiro. É assim. E volto e fico na minha. Aquilo que eu posso conversar, eu entro, eu falo. Afinal de contas, eu estou numa sala com outras pessoas, eu não posso ficar mudo o tempo todo. Tento fazer amizade, tento ser um cara legal, mas eu não posso diminuir nunca o meu padrão, porque eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Você está entendendo? No meio de lobos, eu já tentei diminuir o meu padrão, viu? Eu já caí nesse erro. Eu contei o meu testemunho ontem lá em Caruaru.
assim que eu casei com Cristiano, eu não era pastor ainda. Ontem eu disse que eu era pastor, mas depois ela me lembrou que eu não era pastor ainda. E eu queria ganhar o meu sogro, José Souza do Nascimento, Zezinho da Manga. Muito falante ele, muito comunicativo. E eu queria ganhar. Estava chegando na família. Aí seu Zezinho, ele me chamou de pastor. Pastor! Porque a gente já trabalhava como obreiros, né, na Querigma em São João. Pastor, toma uma cervejinha aqui, rapaz, comigo. Aí sabe o que eu disse? Tá certo, vou tomar. Meu sogro está me chamando, eu estou chegando nessa família agora. Eu quero conquistar o coração do velho, né? Quem sabe ele deixa para mim uma herança no futuro. Aí eu fui e tomei um copo de cerveja com meu sogro. Não perdi minha salvação, a questão não é essa. Não veio um raio fulminante na minha cabeça. Não aconteceu nada. Mas quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo diz assim: Marcos, você quer ganhar seu sogro, não é? Sim, Espírito Santo, quero. Ele disse: não vai ser dessa forma que você vai ganhá-lo. Não vai ser você diminuindo o seu padrão que você vai ganhá-lo. Passou. Alguns dias, algumas semanas depois, de novo, já que eu tomei uma vez, agora, segundo convite. E aí? Vamos? Aí eu disse para ele: não, Zezinho, eu não bebo. Hã? E tu não bebesse comigo naquele dia? E aí eu tive que me humilhar e dizer: mas eu estava errado. Eu estava errado. E me consertar. Ele não se converteu porque eu sentei e bebi com ele um copo de cerveja. Sabe quando foi que ele se converteu? Quando alguém pregou o evangelho para ele. E ele se converteu mais de uma vez. Porque toda mensagem ele se emocionava e ele gostava tanto dos pregadores, ele gostou tanto do pastor Rodrigo uma vez, que ele comprou uma perua viva e deu ao pastor Rodrigo, para o pastor Rodrigo levar para Recife, a perua viva para o apartamento. Ele era assim, quando ele gostava de uma pessoa e toda a pele ele levantava a mão e ele ia chorando. Mas foi alguém que pregou o evangelho, não foi alguém que sentou à mesa com ele, diminuiu o padrão para poder conquistá-lo. Não, mas muitos crentes estão fazendo isso todos os dias. Diminuem o padrão para poder parecer um bom moço, não é? Politicamente correto. Sabe o que é que você está fazendo? Você está escandalizando o evangelho. E para finalizar, para a gente orar, coloque aí Mateus 10,16. Qual a nossa postura no meio de lobos? Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples, em algumas versões, simples como as pombas. Prudência e simplicidade. O que é prudência? Eu vou calcular onde eu estou pisando. Eu vou calcular o que eu falo. Eu vou pensar na minha postura. Isso é prudência. Simplicidade é: eu sou simples, eu sou acessível, eu converso com as pessoas, eu não sou um chato, um crente chato que fica mandando o povo todo o tempo para o inferno. Aquele tipo de pessoa que o tempo todo tem que estar falando algum assunto de religião. Não. Às vezes falamos de futebol, às vezes falamos de coronavírus, às vezes falamos da bolsa de valores, do dólar que aumentou. Simples. Prudentes, mas simples. E, para terminar, o último versículo é João 20:21. Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus foi enviado do Pai para a terra. Agora nós somos enviados de Jesus. Então, vinde a mim. Primeiro convite. E alguns aqui precisam responder esse primeiro convite. Vinde após mim. Alguns aqui estão precisando aprofundar mais em Deus. Alguns aqui precisam renovar
seu compromisso de discipulado com Cristo, mas o terceiro é ide. Nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me aonde quiseres. Vamos ficar em pé para a gente orar nesse momento. Primeiro, vinde a mim. Vinde a mim. Será que tem alguém aqui nessa noite que Jesus está fazendo o primeiro convite? Do jeito que você está, vinde a mim. Sujo, maltratado, maltrapilho, amargurado, sobrecarregado, cansado, ferido, machucado, traído, solitário. Eu poderia passar o resto da noite aqui descrevendo situações. Vinde a mim. Aí onde você está. Vamos fechar os nossos olhos. Eu peço que os irmãos estejam agora intercedendo. Esse é um momento de intercessão. O primeiro chamado é para pessoas aqui que Jesus está dizendo: venha do jeito que você está. Você não precisa mudar, eu não estou impondo nenhuma condição a você, eu só estou te convidando, e você precisa apenas abrir seu coração e crer na minha graça, crer no meu amor, aceitar o meu amor e vir ao meu encontro. Se tem alguém, sai do teu lugar. Eu vou pedir, a pastora Cristiane vai estar aqui à frente, esperando você sair do seu lugar e vir aqui confessar a Jesus. Primeiro respondendo a Ele. Aleluia. Fica ao lado dele. Pode ficar ao lado dele. De frente para cá. De frente para cá. Isso. Se há mais alguém, toma um passo agora. Toma uma decisão. Toma coragem. Porque o Mestre está dizendo: vinde, vinde, vinde a mim. Vou pedir que a pastora ore com esse rapaz, enquanto eu estou orando pelos demais. Agora, pode deixar eles orando aqui. Agora eu quero falar do segundo chamado. Jesus está dizendo: vinde após mim. Alguns aqui já responderam a esse chamado, mas hoje é hora de você renovar. Hoje é hora de você restaurar o teu compromisso. Se você já disse: eu sou um discípulo, agora você vai dizer: Jesus, vai na minha frente. Jesus, vai na minha frente. Eu não vou na frente do Senhor, é o Senhor quem vai na minha frente. Feche seus olhos e responda para Ele agora. Aí onde você está, responda para Ele. Ele está dizendo: vinde após mim. O Rabi está passando como ele passou ali nas margens do mar da Galileia, e aquela frase ecoou. E hoje Ele está te chamando: vinde após mim. Diga para Ele: Jesus, você está me chamando e eu vou. Você está me pedindo e eu vou. Vá à minha frente, Senhor, e eu te seguirei. Eu seguirei você. Eu seguirei após você, depois de você. Você tem o primeiro lugar. Você pode ir na minha frente, Senhor. Eu tomo a minha cruz. Eu renuncio o meu eu, minha vontade. Eu tomo a minha cruz. Eu nego a mim mesmo. Você pode me pedir esse relacionamento. Você pode me pedir esse sentimento. Você pode me pedir essa condição. Você pode me pedir qualquer coisa. Eu estou dizendo sim. Sim. Fale com Ele. Só você pode falar com Ele. Eu não posso falar por você. É você e o Mestre agora. Ouça a voz do Mestre: vinde após mim. Responda a Ele. Volta lá atrás. Talvez você abandonou. Talvez você abandonou o Senhor. Mas é a hora de você voltar, porque enquanto você está vivo, Ele diz: há chance, há esperança. Há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas brotará novamente. Então agora é a hora de você dizer sim ao vinde após mim. Eu serei teu discípulo. E nós vamos terminar agora, queridos, com o terceiro. E
também isso tem que ser algo de você. Eu vou responder por mim. Eu já respondi. Eu já estou no ID. Eu já estou na jornada. Eu já estou indo. E por onde eu vou, eu falo do Evangelho. Eu prego o Evangelho, eu testemunho de Jesus. Eu já estou no ID. Eu não vou entrar no ID. Eu já estou. Mas talvez você precise entrar. Talvez você precise se engajar no ID. Talvez é a hora de você dizer: Senhor, conta comigo, mesmo com os meus limites, mesmo com, Senhor, o meu temperamento, com as minhas falhas, mas, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus vai te dar oportunidades. Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Deus vai te usar na tua escola. Deus vai te usar na tua faculdade. Deus vai te usar com as pessoas que forem na tua loja. Eu sinto Deus dizendo isso para pessoas aqui. O teu campo missionário é o teu trabalho. Aquele lugar onde pessoas entram ali, na tua loja, no teu estabelecimento. Não deixa ninguém sair dali sem ouvir uma palavra, sem receber um toque de Deus, um abraço, sem receber uma oração. Você é um missionário ali no teu local de trabalho. E eu sinto também Jesus dizendo para jovens aqui, homens e mulheres aqui: Ele vai te levar para outro lugar, outra cidade, outro estado, outra nação. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Os que ficam e os que vão são missionários do Senhor. Eu fiz isso ano passado e eu vou fazer novamente. Só se você quiser, fica à vontade, tá? Mas eu vi milhares de jovens fazendo isso, fazendo esse símbolo, que é pegar seus sapatos e levantar para Jesus. E eu sinto de nós fazermos isso. Eu fiz isso com vocês ano passado, não sei se vocês lembram, mas vamos fazer de novo. Caso você queira, fique livre. Eu vou fazer. Fiz isso ontem, fiz isso quando eu estava assistindo Descende, fiz isso ano passado. E eu estou dizendo: formosos são os meus pés, porque eu prego o Evangelho. Eis-me aqui, Senhor. Ó, quão formosos são os pés dos que pregam as boas novas. Quão formosos são os pés dos que pregam as boas novas. O Senhor te envia. Pastor Márcio, eu sinto o Senhor te dizendo sobre aquele lugar, sobre aquela faculdade: você é diferente ali, meu irmão. As pessoas sabem disso. Elas podem até não querer reconhecer, mas elas sabem que você é diferente. E o Senhor te diz: abre tua boca, porque eu vou colocar as palavras certas, na hora certa, e você vai falar de mim àquelas pessoas. Não se intimide pelos títulos. Não se intimide pela postura social, pela posição social. O Senhor diz a você, e o Senhor diz a pessoas aqui, que Ele vai nos colocar diante de reis, diante de autoridades. Você vai pregar o Evangelho, talvez para o prefeito, vai encontrar com ele na rua e vai dizer: vem cá, deixa eu te falar uma coisa. E você vai pregar o Evangelho para ele, para um vereador, para um secretário, para o teu chefe, para o teu gerente, para o teu professor, para o teu diretor. Ousadia, nós declaramos ousadia neste lugar. Nós declaramos ousadia neste lugar. Ousadia para pregar o Evangelho. Levante seus sapatos e diga: eis-me aqui, Senhor. Meus pés, simbolizados por esses sapatos, eu estou dizendo que eu irei contigo, por onde quer que fores, aonde quer que me enviares, eu irei. Eu não vou estabelecer condições. Diga: eu não vou escolher o meu campo missionário.